Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma merda em forma de trabalho escolar. As Sombras do Mal, escrito por Guillermo del Toro. Odessa é uma mulher agente do FBI. E em uma certa região de Nova York, ela percebeu junto do seu parceiro que eles estavam presenciando uma série de crimes gigantescos. Em um desses casos, eles entram dentro de uma casa e imobilizam um serial killer. Depois de um tempo, o parceiro dela acaba olhando pra ela e ele só endoidou, ficou biluteté. Você já viu como é que é lá fora, Murray? Por acaso você sai do estúdio? As pessoas só gritam e berram umas com as outras. Daí ele quis matar ela e mais alguém que estava escondido na casa. E pra ele não fazer, ela decidiu dar um tiro nele. E quando ele caiu no chão, dava pra ver que ele tava morto. Saiu uma sombrinha do corpo dele. E depois ela fica se perguntando o que aconteceu. Quando os agentes chegam, eles ouvem a história de Odessa e ninguém acredita. Então, fica por isso. A profissão dela estava em jogo, já que ela tinha tirado um parceiro de trabalho. Então, a agência colocou ela como uma simples faxineira para garantir que ela não se envolva mais em um daqueles casos. E enquanto ela fazia em um de seus trabalhos, ela conheceu um idoso. Um idoso com uma história interessante, que contou a ela que ele sabia de um homem que podia ajudar ela a descobrir o que era aquela sombra. Porém, todavia, entretanto, aquele homem era como se fosse um mago. O nome dele era Hugo Blackwood e ele sabia de absolutamente tudo sobre aquela sombra e outras sombras. Ele tem várias daquelas sombras que estão presas. Ele acabou prendendo elas com o único medo que essas sombras têm: galos. Literalmente, ele prendeu galos com essas sombras e as sombras têm medo deles e é isso. E aqui nós descobrimos a origem das sombras. Há muito tempo atrás, na Mesopotâmia antiga, já existia lenda sobre essas sombras. E elas acabaram sendo aprisionadas depois de muito tempo. Só que este homem, a esposa dele, estava com uma doença terminal e ela ia morrer. Então, ele decide fazer rituais, ele acabou invocando as sombras e depois de muito tempo ele começou a trazer elas de volta para prender ela. Uma coisa interessante é que as sombras não têm vontade de matar, de fazer os outros se sentirem mal. Elas escolhem um corpo e elas querem morrer com aquele corpo. Elas simplesmente se sentem muito bem morrendo com aquele corpo. É uma sensação de êxtase incrível, ou seja, elas fazem o que for preciso para elas morrer quando elas entram dentro de um corpo. É por isso que o parceiro de trabalho que tinha sido controlado pela entidade, a sombra, ele estava ameaçando matar a Odessa e a outra pessoa que estava escondida. Era porque a sombra queria manipular ele para matar ele, para ela se sentir bem. Agora voltando. O Blackwood tem uma ideia, uma estratégia de como prender aquela sombra. Em grego, estratégia. Odessa chama um policial, um agente do FBI, e aquele agente vai testemunhar tudo o que aconteceu. E ele vai ter que tentar limpar o nome dela no FBI se ele vê o que aconteceu e confirmar que é uma sombra, que é uma entidade, que aquilo foi algo paranormal, porque ele não acreditava. Então eles estavam praticamente apostando sobre o que ia acontecer, se a sombra ia realmente aparecer, se eles iam conseguir. E eles conseguem prender a sombra junto das outras. Assim eles não precisam mais se preocupar com nada. E o homem fica totalmente horrorizado ao ver aqueles seres presos por galos. Eu também estaria. Ele limpa o nome de Odessa e ela consegue voltar a trabalhar, mas nunca com os mesmos pensamentos.